bem-vindas ao CSA TV, o seu programa de notícias das Américas em português. Segue agora um balanço geral do ano de 2020. O MAS ganhou as eleições na Bolívia e Luiz Arce se transformou no mais novo presidente do país. Com enorme apoio popular, foi aprovada a reforma da Constituição chilena, herdada na época da ditadura de Pinochet. Assassinatos de líderes sindicais e indígenas marcou o debate e protestos do povo colombiano neste 2020. Bolsonaro foi o grande perdedor das eleições municipais no Brasil. E o secretário-geral da CSA, Rafael Freire, analisa as vitórias e os desafios de 2020 para a Confederação Sindical das Américas. O ano de 2020 entrou para a história onde a pandemia do Covid-19 desafiou a humanidade a mudar o seu modo de vida, a mudar o modelo econômico, a mudar o modelo político e social. Mostrou também o fracasso do modelo neoliberal. Mostrou a necessidade de um serviço público, em especial da saúde pública. Mostrou que devemos ter um Estado que cuide do bem-estar do nosso povo. Nas Américas, já vínhamos de crises profundas, com uma onda de direita muito forte, uma onda ultraconservadora, com retrocessos econômicos e políticos e sociais muito importantes. Infelizmente, os governos de direita na nossa região e setores importantes do empresariado aproveitaram a pandemia para atacar a democracia, para atacar os direitos sociais, para atacar os direitos trabalhistas. Tivemos repressões importantes em vários países, o aumento dos assassinatos em Colômbia, a fome, a miséria e a repressão em Guatemala, em Haiti, em Honduras, em vários outros países. A CSA e suas filiadas estiveram presentes na resistência e na defesa dos direitos dos trabalhadores e da democracia em todas as Américas. Nós aprofundamos as alianças sociais aqui nas Américas através da Jornada Continental pela Democracia e contra o Neoliberalismo. E tivemos vitórias importantíssimas. A vitória de Alberto Fernandes com a Frente de Todos em Argentina. A vitória nas eleições da Bolívia, derrotando o golpe de Estado e restabelecendo a democracia. A derrota de Donald Trump nos Estados Unidos com a vitória de Joe Biden e Kamala Harris. A CSA enfrentou esse período de forma intensa, renovando e adaptando a nossa estratégia, mostrando a capacidade e a força do movimento sindical para enfrentar adversidades. Nosso sindicalismo sociopolítico esteve à altura dos desafios. Realizamos mais de 500 atividades em 2020, com mais de 7.000 participantes. Uma participação ativa das mulheres, 55% de participação das mulheres nas nossas atividades. Com a participação de jovens, mais de 22% das atividades os jovens participaram. Foram fóruns, talheres, seminários, conferências, congressos e a CSA esteve junto de nossas afiliadas durante todo o período da pandemia. Usamos todas as formas de atuar nesse período. Fizemos várias declarações de apoio às nossas afiliadas, às entidades fraternas, aos movimentos sociais aliados. Tivemos várias declarações de oposição, de rechaço às políticas dos governos na nossa região, a setores dos empresários que atacavam e atacam os direitos de trabalhadores e trabalhadoras. Lançamos a CSA TV, um informe de notícias semanal, a voz dos trabalhadores e das trabalhadoras das Américas, o que se passa nas Américas, do nosso ponto de vista, com a nossa informação, com a nossa credibilidade. Realizamos a primeira conferência continental para mudar, atualizar e fortalecer nossa estrutura sindical nas Américas. A CSA tem como objetivo
organizar toda a classe trabalhadora das Américas, independente do vínculo contratual que cada trabalhador ou da trabalhadora possua. Vamos atualizar nossa política de formação política e sindical e realizaremos o nosso Congresso Continental em abril de 2021, de maneira virtual, mas que nos fortalecerá e colocar um plano de lutas para os próximos 4 anos. Em nome do companheiro João Felício, ex-presidente da CUT, ex-presidente da CSI, do nosso companheiro Kel Jacobsen, ex-dirigente da CUT do Brasil e consultor da CSA, do companheiro Tino Navarro, presidente da ACE Venezuela. Quero, em nome desses 3, homenagear a todos os companheiros e companheiras que faleceram durante o ano de 2020. Companheiros e companheiras que deram parte da sua vida em defesa da classe trabalhadora, em defesa do nosso povo. Quero aqui agradecer a todas as nossas filiadas, as entidades fraternas, aos movimentos sociais, em especial aqueles que se organizam na Jornada Continental pela Democracia e contra o Neoliberalismo. Quero agradecer aqui a equipe da CSA, que não mediu esforços para atender a classe trabalhadora das Américas no período mais difícil que nós temos em toda a nossa história. E quero agradecer em especial a meu querido amigo Victor Baes, ex-secretário-geral da CSA e atualmente secretário-geral adjunto da CSI. Muito obrigado, Vitor, porque você entregou uma CSA democrática, forte e preparada para enfrentar esse período político. Por fim, eu quero agradecer muito à TVT, a TV dos Trabalhadores do Brasil, por transmitir o nosso programa da CSA TV. E quero fazer um agradecimento muito especial aos companheiros e companheiras do PIT-CNT, a Central Sindical Unitária do Uruguai, por nos receber aqui no Uruguai, apoiar a CSA e a presença da nossa sede continental aqui em Montevidéu. Na defesa da classe trabalhadora e da democracia, seguiremos em luta. Muito obrigado. E o ano de 2020 ficou marcado por diversas vitórias sociais e políticas nas Américas. Veja agora os destaques da região em 2020. Nas vésperas das eleições que ocorrerão na Bolívia o próximo dia 18 de outubro, ressurge um problema que a pandemia de Covid-19 tem deixado em evidência. Uma crise econômica sem precedentes. O desemprego é, sem dúvida, a maior preocupação para aqueles que, diante do impacto da pandemia, perderam seus empregos e hoje se veem obrigados a trabalhar em qualquer condição. Assim é o caso de Alexandra, uma boliviana que trabalha limpando casas e ganhava $120 por mês. Hoje, ela sobrevive vendendo gelatinas e refrigerantes. E não chega a ganhar $10 por dia. Faça o que for, seja lavar roupa, limpar casas ou o que apareça, a questão é ganhar dinheiro. A economia boliviana caiu 7,9% de janeiro a julho e o desemprego subiu 11,8% de acordo com o Instituto Nacional de Estatística do país. Uma cifra alarmante se considerarmos o dado do ano passado de 4,8%. Diante dessa situação, Rodrigo Antesana criou um novo tipo de empreendimento. Cola avisos de emprego nas cercas perto de uma construção. No lugar, as pessoas podem ver as ofertas e pagam a este jovem de 22 anos menos de $1 pelo contato. Antesana afirma que diariamente pode reintegrar a pelo menos 20 pessoas em novos trabalhos. Eu ajudo a conseguir um emprego a pessoas muito necessitadas, que têm filhos, que estão nas ruas. Tenho conhecido muita gente nessa situação de pandemia, que por não ter para o aluguel de sua habitação ou apartamento tem ido morar na rua. Embora no meio da crise, tem se destinado fundos econômicos para preservar empregos e estes não têm sido suficientes para amortecer o impacto da pandemia. As eleições na Bolívia chegam em um contexto social onde a crise econômica pesa ainda mais que o vírus. Na Bolívia, as últimas pesquisas coincidem em uma forte disputa entre os candidatos Luiz Arce, do MAS, e o ex-presidente Carlos Mesa, da Comunidade Cidadana. No último dia permitido para a divulgação de pesquisas eleitorais na Bolívia,
Arce aparece com 42,2% das intenções de voto e Mesa com 33,1%. A pesquisa entrevistou 3.200 pessoas entre 29 de setembro e 8 de outubro, em 579 localidades urbanas e rurais de 9 departamentos do país, com uma margem de erro de 2% para mais ou para menos. A Constituição e a lei eleitoral boliviana estabelecem que para vencer no primeiro turno é preciso obter 50% mais um dos votos, ou pelo menos 40%, com uma vantagem de 10 pontos percentuais sobre o segundo colocado. Contrariando todas as pesquisas eleitorais, Luiz Arce venceu as eleições da Bolívia no primeiro turno, levando o partido de Evo Morales, o MAS, de volta ao governo do Estado plurinacional. De acordo com a legislação eleitoral boliviana, para vencer no primeiro turno, o candidato precisa receber pelo menos 40% dos votos e obter uma diferença de 10 pontos percentuais sobre o segundo colocado. Os primeiros números apontam que Luiz Arce venceu com 52,4% dos votos, mais de 20 pontos acima de diferença sobre os 31,5% de Carlos Mesa, da Comunidade Cidadana. Mesa reconheceu a vitória esmagadora de Arce por maioria absoluta. Segundo ele, cabe como convém àqueles que acreditam na democracia reconhecer que houve um vencedor nesta eleição. Carlos Mesa foi presidente da Bolívia entre 2003 e 2005. O vice-presidente eleito é David Choquehuanca, ex-ministro das Relações Exteriores do governo Evo Morales entre 2006 e 2019. Nesta eleição, também foram preenchidas as 166 cadeiras do governo bicameral, no qual também se projeta uma vitória do MAS. Evo Morales, desde o exílio em Buenos Aires, declarou que mais cedo ou mais tarde voltará à Bolívia. Meu grande desejo é voltar para a Bolívia e estar na minha região. É uma questão de tempo, disse o ex-presidente Evo Morales. O presidente eleito da Bolívia, Luiz Arce, e a militância do movimento ao socialismo MAS celebraram sua vitória eleitoral na cidade boliviana de El Alto, um dos seus principais bastiões políticos. Antes da concentração, milhares de militantes transformaram o ato político numa espécie de carnaval. Ao som de ritmos andinos, instrumentos típicos e bailes indígenas, homens e mulheres da área rural vestiram seus trajes típicos com cores vivas e reforçaram o anúncio do resultado junto aos militantes simpatizantes do MAS, identificados pela cor azul, branco e preto do Partido Socialista. El Alto, a segunda cidade mais populosa do país com 1 milhão de habitantes, principalmente formada por índios aimarás, é considerada um dos principais bastiões políticos do MAS e obteve grande votação nessa região. O Supremo Tribunal Eleitoral proclamou Luiz Arce como vencedor da eleição. O ex-ministro de Economia de Evo Morales obteve 55% dos votos e foi eleito no primeiro turno. Em segundo lugar, ficou o ex-presidente Carlos Mesa, com 28,8%, e o ex-líder cívico Luiz Fernando Camacho obteve terceiro lugar com 14%. O que ocorreu em Bogotá não foi uma ação de guerrilha, nem algo planejado por algum grupo armado ilegal. Foi uma reação massiva, espontânea e infelizmente violenta contra um fenômeno injusto e inaceitável em qualquer democracia, que é o abuso policial, disse a prefeita de Bogotá, Cláudia Lopes, em uma reunião com a imprensa internacional. Os violentos protestos, em que 13 pessoas morreram entre os dias 9 e 10 de setembro, foram desencadeados pela morte de Javier Ordóñez. Ele foi assassinado por disparos elétricos de taser, armamento considerado menos letal, durante uma abordagem em Bogotá na madrugada de 9 de setembro. O plebiscito histórico consultou se os chilenos querem relegar ao passado a atual Constituição do país redigida durante a ditadura de Augusto Pinochet. A votação popular por si só já é uma das maiores conquistas do movimento social que emergiu nas ruas do Chile há um ano. Promulgada durante a ditadura militar de Pinochet, a atual Constituição do Chile chegou a passar por algumas reformas nos últimos anos. Mesmo assim, boa parte da população considera que as mudanças não foram suficientes e que a Carta Magna tem servido de base para o aumento da desigualdade no país, por reservar ao Estado um papel secundário na prestação dos serviços básicos como saúde e educação. Os eleitores fizeram sua escolha em duas cédulas. Na primeira,
votaram se aprovavam ou se rejeitavam a mudança constitucional, e na segunda, escolheram qual instituição deveria realizar esse processo. Uma Assembleia Constituinte mista, formada por 172 membros com parlamentares em exercício e representantes eleitos pelo voto popular, ou uma Constituinte com 155 membros, escolhidos integralmente por eleição popular. O plebiscito, marcado inicialmente para abril deste ano, foi adiado para 25 de outubro devido à pandemia. Os chilenos decidiram neste 25 de outubro, por uma esmagadora maioria de votos, alterar a Constituição. 77,9% dos chilenos optaram por substituir a atual Constituição elaborada durante a ditadura de Augusto Pinochet no histórico plebiscito resultante dos protestos que tiveram início em outubro de 2019. Sobre o organismo encarregado de redigir o novo texto, outro ponto definido na histórica eleição, venceu com 79% dos votos a opção por uma comissão constitucional que será composta apenas por cidadãos eleitos para esse fim e que será paritária entre mulheres e homens. As 155 pessoas que integrarão a comissão de cidadãos irá escrever a nova Constituição e serão eleitas por eleição popular no dia 11 de abril de 2021. E a partir desta data, terão um prazo de 9 meses, prorrogável por mais 3, para elaborar o texto da nova Carta Magna. O texto final será submetido a um referendo em 2022, com voto obrigatório, onde os cidadãos decidirão se aprovam ou se rejeitam a medida. O plebiscito foi resultado de um acordo político entre o governo e quase todas as forças de oposição para atender às reivindicações da onda de protestos que ocorreram a partir do ano passado contra a desigualdade e por melhores serviços básicos. Desde o começo da tarde, a tradicional Plaza Itália em Santiago do Chile ficou repleta de pessoas para esperar o resultado da apuração dos votos e para celebrar a vitória da mudança constitucional. As comemorações continuam em outras regiões do país. Mais de 150 milhões de eleitores estão habilitados para eleger hoje os prefeitos e vereadores dos mais de 5 mil municípios do Brasil. O cenário eleitoral permitirá definir o futuro do que resta do governo Jair Bolsonaro. Os resultados eleitorais das principais cidades brasileiras demonstram a derrota dos candidatos apoiados por Jair Bolsonaro, favorecendo os candidatos que se apresentam como de centro ou de direita moderada. De acordo com os resultados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, em São Paulo, cidade com quase 9 milhões de eleitores, o atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, foi o mais votado. Ele disputará o segundo turno com Guilherme Boulos, do PSOL. Apenas duas capitais, Fortaleza e Rio de Janeiro, terão 2 candidatos bolsonaristas no segundo turno. Após a divulgação dos primeiros resultados eleitorais que marcaram a derrota de seus candidatos, Bolsonaro apagou de suas redes sociais um post em que pedia votos para vários candidatos nas cidades do país. Em uma eleição acirrada, o candidato republicano e presidente Donald Trump lançou alegações de fraude em vários estados e fez denúncias graves e infundadas contra o processo eleitoral, com informações emitidas pela própria Casa Branca. Até o encerramento desta edição do CSA-TV, o resultado eleitoral nos Estados Unidos segue incerto. O ex-vice-presidente Joe Biden assumiu a liderança em número de eleitores, mas há estados que ainda não terminaram a contagem dos votos e outros, como a Carolina do Norte, que podem finalizar o processo na próxima semana. O mandatário dos Estados Unidos e o candidato republicano pediu várias vezes para impedir a contagem dos votos, e esse ato foi qualificado pelo deputado alemão Michael George Link, chefe dos observadores eleitorais da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, como abuso flagrante de poder. Até agora, o candidato democrata Joe Biden fez suas ligações para os seus seguidores com calma e se autoproclamou vencedor. Enquanto isso, o atual presidente garantiu que houve fraude e afirmou que o resultado do pleito acabará sendo formalizado pelo mais alto Tribunal de Justiça. In America, the vote is sacred. Nos Estados Unidos, o voto é sagrado. É como as pessoas deste país expressam a sua vontade. É a vontade dos eleitores. Nada mais pode eleger o presidente dos Estados Unidos da América. Então, todos os votos devem ser contados e é isso que vamos ver agora. E é assim como deve ser. A democracia, às vezes, é meio desorganizada
e requer um pouco de paciência. Não temos dúvida que quando a contagem de votos termine, a senadora Harris e eu seremos proclamados vencedores. Filadélfia é considerada a cidade que acabou com a presidência de Donald Trump por ter desequilibrado a eleição na Pensilvânia. A vitória dos democratas no estado selou a eleição de Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos. Os apoiadores de Trump mudaram de ânimo após o resultado das urnas e se apresentavam com um semblante abatido. Diferente daquele de alguns anos atrás, quando se reuniam no National Mall de Washington para defender o agora futuro ex-presidente. Com cartazes de apoio ao candidato derrotado, os seguidores do republicano se concentraram no centro de convenções da Filadélfia, cercados pela polícia, enquanto rejeitavam qualquer tipo de diálogo com os meios de comunicação. Do outro lado do cordão de isolamento, um grupo de simpatizantes democratas faziam provocações aos perdedores. Ninguém teria previsto que esse edifício iria se tornar o centro das atenções no país e no mundo. Nesse local, foram contados os últimos votos que deram ao democrata Joe Biden a presidência dos Estados Unidos. A maioria dos votos depositados no local foram de habitantes de uma cidade de maioria negra, hispana e imigrante. Com 105 votos a favor, o parlamento do Peru decidiu destituir o presidente Martín Vizcarra sob a alegação de incapacidade moral para seguir exercendo o cargo. O plenário do Congresso tomou a decisão com base em acusações contra Vizcarra que o vinculam a atos de corrupção enquanto era governador da província de Moquegua e declarou a permanente incapacidade moral do presidente. Como consequência da votação, foi declarado vago o cargo de presidente da República e será aplicado o regime de sucessão estabelecido pela Constituição peruana. Segundo a linha sucessória, assumirá a presidência o atual presidente do Congresso do Peru, Manuel Merino, do partido político Acción Popular. Vizcarra, conforme havia se comprometido, apresentou a sua defesa e negou categoricamente ter recebido qualquer tipo de suborno, assim como criticou duramente que o processo de destituição fosse aberto com acusações não verificadas pela Justiça. Mesmo assim, o parlamento peruano se mostrou desde o começo hostil ao presidente, que foi acusado de imoral e de corrupto, e também de ser o principal responsável pela instabilidade política vivida pelo Peru nos últimos meses. Familiares e amigos se despediram dos jovens Inti Sotelo e Jack Pintado, mortos pela repressão policial nas manifestações políticas ocorridas no Peru. Centenas de pessoas prestaram homenagens aos familiares das vítimas. Os jovens são considerados heróis pelas mobilizações que causaram a renúncia do presidente Merino. O parlamento dedicou um minuto de silêncio pela morte dos jovens antes da escolha do novo presidente do parlamento, que também assumiu o executivo do país. Inti foi vítima de disparos de arma de fogo e a outra vítima, Jack Pintado, de 22 anos, foi atingido em diversas partes do corpo. Os familiares declararam esperar pela justiça e que os responsáveis sejam condenados pela execução dos dois jovens que deram a vida para a construção de um país melhor. O ex-presidente Pepe Mujica renunciou ao Senado nesta semana. A pandemia de coronavírus motivou a decisão do ex-presidente, que possui uma doença autoimune. Júlio Maria Sanguinetti, ex-presidente da direita pelo Partido Colorado, também se aposentou do Senado. Milhares de cidadãos uruguaios foram às ruas cantando, aplaudindo e jogando flores para se despedir do ex-presidente Tabaré Vázquez. Assim, o Uruguai se vestiu de luto pelo falecimento do presidente do país por 2 mandatos. O primeiro entre 2005 e 2010 e o segundo entre 2015 e 2020, se convertendo assim no político que levou a esquerda ao lugar mais alto da República após 175 anos de governos conservadores. O câncer, contra o qual lutou durante toda a sua vida como médico, foi a doença que o levou na madrugada deste domingo, 6 de dezembro. A Covid-19 fez com que a família cancelasse o velório e limitou as visitas a apenas algumas autoridades, como o presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, e sua vice-presidente Beatriz Argimon, e políticos como o ex-presidente Pepe Mujica. Todo o Uruguai está de luto e temos decretado o mesmo até terça-feira, porque faleceu um presidente, o nosso presidente, por 2 períodos. Perto das 14 horas em Montevidéu,
o veículo chegou ao cemitério de La Teja, bairro do ex-presidente Tabaré. Em silêncio, e depois de uma oração realizada pelo padre acompanhada de um trompete militar, Vázquez foi sepultado, coberto com a bandeira do Frente Amplio e do Clube Atlético Progresso, time de futebol que ajudou a fundar e onde foi presidente entre 1979 e 1989. No te rindas, no te rindas, no te rindas, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no hay herida que no cure el tiempo, porque no están solos, porque yo te quiero, por eso te ruego, no te rindas, no te rindas. Muchas gracias. Sou Carol Coelho, direto da sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. A CSA deseja um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos. Muito obrigada por nos acompanhar.